Princípio da presunção da inocência ou não culpabilidade. Sua previsão está no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 1988, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Desde o desaparecimento de Benedito, os irmãos Naves foram acusados e torturados, sem direito à defesa e a julgamento justo. Submetidos às mais perversas formas de violência, foram condenados pela população e injustamente pela justiça diante de um poder judiciário acuado pelo Estado totalitário. Princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio de base constitucional foi violado veementemente, neste caso, expondo os Naves, suas esposas e sua mãe a situações mais humilhantes possíveis. Desrespeitando-os como cidadãos, pondo suas garantias à submissão do Estado. Princípio da vedação a penas de tortura ou degradantes. É neste contexto que se deve entender este tratado. Por um lado, a ampla necessidade de proteção ao cumprimento das leis e, por outro, o respeito à dignidade humana, que não se coaduna com práticas vexatórias à cidadania, bem como a penas que ultrapassem o limite do tolerável e justo dentro de um sistema de leis que tenham sido elaboradas em um Estado de Direito. Princípio do contraditório. Neste princípio está a garantia do direito de resposta do réu quanto às acusações existentes contra ele, cabendo a apresentação de defesa, inquirição das testemunhas e apreciação de provas. Estes direitos não foram assegurados no processo judicial dos irmãos Naves. Eles foram obrigados a produzir provas contra si mesmos, além de testemunhas acuadas pelo poder opressor, ocasionando o falso testemunho. Em momento algum foi analisado a ausência de provas para tal condenação. A promotoria não se baseou no recolhimento de provas sobre o caso, que é uma das suas principais funções. Por isso, obstruiu a legalidade do processo, pondo em risco um dos bens jurídicos mais valiosos, a liberdade. Princípio da ampla defesa. A ampla defesa concede ao réu uma defesa efetiva, como a revisão da sentença, nomeação de novo advogado do caso, o direito de permanecer calado em juízo, dentre outros. No caso dos Naves, sua defesa foi ignorada, levando em conta a magnitude do caso no qual não havia provas de culpabilidade dos irmãos. As sentenças foram revistas, mas permaneciam presos pelo simples fato de não terem sido absolvidos pela maioria absoluta dos jurados, o que configura um poder coercitivo abusivo. Princípio do devido processo legal. Os Naves tiveram o devido processo legal. No entanto, o caso apresenta ilicitudes processuais, além da ausência de provas e falta de conhecimento do caso pelo magistrado. Princípio do livre convencimento motivado do juiz. Significa que o juiz deve fundamentar suas decisões com base nas provas existentes nos autos, levando em conta sua livre convicção pessoal motivada. Assim, tem ele liberdade para decidir acerca de seu conteúdo da forma que considerar mais adequada, conforme seu convencimento.
e dentro dos limites impostos pela lei e pela Constituição. Como o tenente que cuidava do caso dos irmãos Naves estava forçando-os a criar testemunhos falsos e prova contra si mesmos, isso acaba por induzir o juiz. Princípio da soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos é a essência dos julgamentos pelo tribunal do júri, assegurado como garantia constitucional. Ser soberano significa que, acima dele, não há outro. Neste contexto, não há como se admitir a apelação do Ministério Público pleiteando revogação de uma decisão favorável ao réu quando oriunda do júri popular, porque a garantia é erigida para assegurar um direito. Após nova instalação do tribunal do júri, os irmãos novamente foram julgados e inocentados. Novamente foi interposta uma nova apelação contra o julgamento, que absolveu os irmãos, e segundo as normas da época, os irmãos deveriam ficar encarcerados até o resultado da apelação.